Olá, meus queridos alunos, que saudade de vocês. Me dá um abracinho assim, apertados, que eu sinto muita falta. Mas infelizmente a gente ainda não pode, tá? Então vamos continuar aí distantes. Mas vamos nos aproximar através das tecnologias. E durante esta semana nós iremos trabalhar com revisão daquilo que a gente já viu, para que a gente vá fazer o nosso simulado. Você já está sabendo, não é isso? Que nós vamos fazer aí um simulado para a gente sondar aquilo que vocês já pegaram e ver aquelas dificuldades que vocês permanecem, para que a gente possa estar vendo meios de sanar. Então, vamos aí focar nas videoaulas. Quem ainda não assistiu as anteriores, vai lá no canal, vai lá no meu canal, né, Conversando com a Língua Portuguesa, assista, certo? Se tiver alguma dúvida, vai lá no grupo ou no PV, me fale também. Qualquer coisa pode falar comigo. Então a gente vai seguir assim, certo? Vou tentar esclarecer o máximo possível aí, para que vocês possam compreender direitinho, para a gente fazer o simulado, ó, de sucesso. Vamos lá? Vamos iniciar nossa revisão. E nosso primeiro gênero textual estudado, ainda quando estávamos em aula presencial, foi o poema protesto. E assim, quando seguimos com a aula remota, iniciamos também com o poema protesto, com a finalidade de revisão. Então a gente vai ver aqui agora, vai relembrar sobre ele, a gente vai ver um pouquinho da finalidade, vamos conhecer, reconhecer, então vamos seguir. O poema protesto é qualquer forma de poema que tenha como uma de suas principais funções o objetivo de encontrar falhas em qualquer evento existente, principalmente da atualidade. Geralmente, este tipo de gênero se concentra nos erros cometidos por um governo sobre seu povo. Também pode ser uma reação a algum mal fundamental da sociedade, como guerra, o racismo. Então, como o próprio nome já diz, o poema protesto tem a finalidade de protestar sobre algo uma temática que seja de interesse da sociedade, temática principalmente atual, e aí vai falar sobre aquela através de um poema, obedecendo à estrutura de um poema normalmente, mas por trás ali nas entrelinhas, pode ser implicitamente ou explicitamente, você vai encontrar ali um protesto de uma determinada temática, ou vai abordar, mesmo que seja sem protestar. Então a gente vai conhecer agora um poema protesto, né? Vocês vão reconhecer porque vocês já viram, que é de minha autoria, onde eu vou um pouquinho, e o poema é Coronavírus. A temática do poema. Um vírus malvadão chegou no planeta, atingindo a humanidade em uma larga esfera. Não escolhe raça nem mesmo religião. Preto, branco, rico, pobre, sem nenhuma distinção. Nem mesmo os mais adivinhos poderiam imaginar que em menos de 10 meses o mundo ia parar, pois é só com o comportamento para ele fraquejar. É ficando em isolamento para o vírus acabar. É preciso tomar cuidado para não se contaminar. Use a medida de etiqueta quando você for espirrar. Álcool, sabão e máscara, meus amigos, também não podem faltar, pois só com essas medidas para o coronavírus eliminar. A busca pela vacina está sendo constante, mas não é do dia para a noite que se lapida o diamante. É preciso muito estudo, pesquisar é essencial, pois um erro em sua composição poderá ser fatal. E ainda tem gente se aproveitando dessa situação, usando os recursos errados, por não precisar de licitação. Tem passado nos jornais países buscando praticidade, tentando acelerar a vacina por fama, sem pensar na humanidade. E ainda tem as fake news, que circulam de montão. São muitas notícias falsas que confundem o cidadão. É gente vendendo curas sem nenhuma comprovação, causando enormes danos à saúde da população. Por isso, minha gente, preste muita atenção, continue em suas casas e evite aglomeração. Apesar de tanto caos, com isso devemos aprender, agregar valor à vida que num piscar poderemos perder. Valorize o ser humano, não pense muito em materiais, tudo nesta vida um dia ficará para trás. Viva com alegria, humildade e esperança. Abrace mais os seus pais, que um dia será apenas lembrança. Então este é um poema que vocês podem observar, um poema protesto, que a gente fez uma abordagem aí das fake news, fizemos também uma abordagem, como vocês podem perceber, sobre as pessoas que utilizam recurso errado, né? Essa época de pandemia, aproveitam para pegar o dinheiro do povo, né? Alguns países aí estão acelerando o processo de vacina, pensando apenas em fama. Então, por trás aí, nas entrelinhas do poema, você pode perceber aí uma forma de protesto, certo? Depois
falamos também sobre o gênero textual carta aberta, que também é um gênero textual cuja principal característica é a argumentação com base em assuntos de interesse coletivo. É um assunto, você vai abordar assuntos de interesse geral da sociedade, às vezes como uma forma de orientação, uma forma de argumentar sobre determinada temática de interesse geral. Então, nada melhor que um exemplo, né, para a gente compreender. E eu trago uma carta aberta que eu elaborei, que aqui vem com a estrutura da carta normalmente, aqui ó, vem com o nome da cidade, carta aberta à população de Presidente Tancredo Neves. Aqui vem com uma saudação, né, queridos moradores, e a partir daí começa. Nós, alunos do 9º ano do Colégio João de Souza Barreto, viemos por meio desta carta avisá-los de que precisamos agir sobre a epidemia de doenças causada pelo mosquito Aedes aegypti, as quais amedrontam a nossa cidade, mesmo em pandemia. Precisa se atentar que dengue, zika e outras doenças também matam. É importante que todas as comunidades estejam atentas aos focos desse mosquito ou próximos a ela, porque a raiz deste mal está na existência do mosquito. Portanto, é a ele quem devemos combater. Todos devemos nos unir contra esse problema que assola nossa saúde e a de nossos entes queridos, evitando deixar água parada em recipientes abertos, vasos de plantas, em garrafas e pneus. Precisamos ter cuidado também com o nosso lixo, pois pode se tornar um ótimo ambiente de reprodução para o mosquito. Uma cidade tão bonita e com pessoas bem educadas não pode ser destruída por apenas um mosquito. Então, todos, mãos à obra. Esta guerra é de todos e com conscientização e atitude a venceremos. Respeitosamente, alunos do 9º ano do Colégio João de Souza Barreto. Então, como podemos perceber aí, tem uma carta aberta onde retrata, onde aborda assuntos de interesse coletivo, né? No caso aqui, a dengue em nossa cidade, que as pessoas muitas vezes, por conta da pandemia, acabam afrouxando as medidas de segurança, né? Se concentra em uma coisa e esquece da outra. Mas um erro não justifica o outro, né? A gente tem que estar atento a tudo e a todos, né? Mesmo em processo de pandemia, a dengue continua matando, a zika também. Então vem trazendo aí uma abordagem para as pessoas se conscientizarem e se prevenirem e prevenir o outro também. Então, esta é uma carta aberta, certo? Abordando temas da atualidade, de interesse geral, trazendo argumentação. Então, aí temos um exemplo bem claro. Então, galerinha, vamos falar um pouquinho das diferenças e semelhanças entre charge, cartoon e quadrinho. Eu sei que há pequenas, muitas vezes passam despercebidas essas diferenças, porém existem. Então, vamos aqui especificar cada um. E existem algumas semelhanças entre estes três gêneros textuais. Tanto a charge quanto o cartoon e o quadrinho, eles utilizam mais linguagens não verbais. Mas o que são essas linguagens quando a gente fala de texto verbal, é aquele que utiliza mais texto escrito. Já as linguagens não verbais são aquelas que utilizam mais imagens, se utilizam mais símbolos, com a finalidade de chamar melhor a atenção do leitor para algo mais rápido. Por exemplo, se eu for ler um texto aqui todo escrito, eu vou demorar um pouquinho mais para fazer essa interpretação. Já a charge, cartoon e quadrinho utilizam essa linguagem não verbal, que é através de imagem, porque a imagem é mais fácil de ser interpretada. Então a intenção é essa. Tem outra semelhança que é o uso de personagens. Todos estes três textos, eles fazem uso de personagens, de histórias engraçadas também, é uma particularidade dos três, fazer uso de histórias engraçadas, para que a gente possa se divertir quando estiver lendo diversas interpretações. Mas mesmo com essas histórias engraçadas, esse tom de humor que dá a cada texto, essa questão da alegria que traz para o leitor, essa questão da interpretação de forma rápida, se você observar nas entrelinhas dos três aí, sempre vão estar trazendo um ensinamento para nós utilizarmos aí no dia a dia, para debater, para criticar. Então vamos seguir adiante aí. A charge é um gênero opinativo, é um gênero que vai trazer uma crítica acerca de temas atuais,
de temas locais, como saúde, como educação, como meio ambiente, como política, que na maioria das vezes vem trazendo. Se você observar a charge que eu acabei de colocar aí, ela vai estar trazendo aspectos dos impactos ao meio ambiente causado pelo homem. Então, se você ler direitinho, você vai se perguntar por que fazem isso? Eu estou me enquadrando no meio, como é que eu estou fazendo? Aí você vai expressar a sua opinião acerca disso. Então é uma característica do gênero charge, é você dar opinião, mas você tem que focar que a charge é algo que vai estar trazendo sua opinião, vai ser um tema crítico, porém um tema crítico da localidade, daquele lugar. Vai ser também uma abordagem mais atual, presente no nosso dia a dia. Mas o cartoon, ele também se enquadra no gênero opinativo, ele também faz uma crítica. Vocês puderem observar aí, eu trouxe aí um cartoon onde tem um garoto sentado em frente à tela de computador e dizendo que o YouTube é a nova TV do momento. Você tem uma opinião acerca disso? É verdade? Não? O que é que vocês acham? Então isso aí é um gênero opinativo, faz parte do cartoon. Então, qual é a diferença entre charge e cartoon? O cartoon, ele traz algo mais geral, um tema global. Se você fizer aí este cartoon lá nos Estados Unidos, quem vai estar observando vai estar rindo, vai estar interpretando também ali o que está sendo dito. Já se você for fazer uma charge do Brasil, vamos dizer, falar aí do Bolsa Família, quem está lá nos Estados Unidos não vai compreender. Então, charge traz uma crítica de algo local. Já o cartoon é algo mais global, é algo que vai ser todos os países. E o quadrinho? O quadrinho, ele pode ser opinativo, ele pode também ter críticas sociais, mas não é o foco dele. O foco dele é trazer algo do dia a dia das pessoas, falar do dia a dia, algo de forma mais dinâmica, algo para abordar a vida das pessoas e não criticar. Então, são as particularidades do quadrinho, do gênero quadrinho. Tem algo também que vai diferenciar dos outros gêneros, que ele sempre traz personagens fixos. Por exemplo, a Turma da Mônica, né? Sempre vem trazendo aí os quadrinhos, como vocês podem observar nas imagens. Ele pode ser também um tema de humor, pode sim, mas ele não vai focar em crítica, nem é para você ter uma opinião acerca daquilo que ele está falando. O foco do quadrinho não é este, certo? Então, aí estão as diferenças e semelhanças entre estes gêneros. Então, vamos resumir, vamos fazer um resumão? Pronto. A charge aborda um tema atual, não é isso? O cartoon, um tema geral. E o quadrinho sempre terá personagens fixos e fala do nosso dia a dia. Pronto? Entenderam? O artigo de opinião é um gênero que se enquadra num gênero dissertativo, certo? Ele é um tipo de texto onde o autor vai expressar seu posicionamento acerca de uma temática de interesse público, seja saúde, educação, violência, esporte, qualquer temática de interesse geral. Você pode falar, você pode abordar, expressar sua opinião, como o próprio nome já diz. Porém, vocês precisam seguir uma linha para que esse artigo seja realmente propriamente dito, né? Para que vocês possam identificar, você precisa conhecer passo a passo. É igual ao namoro, né? Isso a gente não pode simplesmente chegar, conhecer a pessoa e ali já namorar. Não. A gente precisa primeiro conhecer, paquerar, né? Se envolver, para depois ali ter a certeza se realmente é aquilo que você quer. Assim são os textos, eles precisam também seguir, né? Um passo a passo, que eu vou apresentar para vocês aqui agora, certo? O primeiro passo é, você precisa pesquisar, não vá com crítica pela crítica, certo? Você precisa primeiro saber das informações, se tem veracidade, para depois você escrever. Primeiro pesquise, é o primeiro passo. Depois, você vai ter que usar argumentos para persuadir o leitor. O que é isso? Você vai precisar convencer o leitor daquilo que você está falando. Você vai desconstruir aquela opinião dele e reconstruir através da sua. Então, por isso que tem que ser o mais verdadeiro possível. Os textos, eles podem ser escritos na primeira e na terceira pessoa. Diferente de alguns textos dissertativos que só são escritos na terceira pessoa, o artigo de opinião ele pode ser escrito também na primeira pessoa. Normalmente, os textos são assinados pelo autor, certo? Então, você, quando for construir seu texto, você vai assinar para dar veracidade nas informações. São textos veiculados no meio de comunicação, como rádio, TV, revista, nas redes sociais também, certo? São também veiculados. Eu não acredito nisso.
A linguagem tem que ser simples e objetiva, certo? Você não pode fazer aquele negócio, aquele texto enorme com aquelas palavras bem difíceis, sabe? Otorrinolaringologista, aquelas palavras que as pessoas de certos níveis não vão compreender. Então você precisa fazer um texto que seja direcionado para todos terem uma opinião a expressar. Então você não vai focar naquelas coisas bem difíceis, certo? Arrume sinônimos que sejam mais fáceis, palavras mais fáceis. Claro, tem que estar dentro da norma culta, mas não precisa escrever aquelas coisas que são bem difíceis de compreender, certo? Às vezes eu leio alguns artigos de opiniões lá no Facebook. E geralmente tem lá milhões, 1000 comentários. Então, eu sempre olho ali para ver a opinião também daquelas pessoas, para eu ver se são parecidas com as minhas. E isso quer dizer que atendeu a muitas pessoas. A linguagem foi clara, foi simples, foi objetiva. Então você precisa de texto assim. A maioria dos seus temas é de atualidade. O artigo de opinião tem esta característica também. Ele aborda temas gerais da atualidade, né? Temáticas que sejam do dia a dia. Não vai falar lá da história de Roma. A história de Roma é importante, mas é algo que não vai ser muito atrativo neste tipo de texto. Você vai falar mais da atualidade. E temas polêmicos. Pense num tema arretado que chama mesmo a atenção do leitor. É falar sobre política, falar sobre saúde, sobre educação. Então são temáticas que são características do artigo de opinião, certo? O artigo de opinião, ele obedece a uma estrutura de um texto dissertativo, como eu falei para vocês. Ele vem com introdução, com desenvolvimento e com conclusão. Mas o que eu vou fazer na introdução? A introdução vem logo no primeiro parágrafo do texto, é onde o autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. Primeiro você vai fazer aquela introdução bem elaborada para chamar mesmo a atenção do leitor. Ele vai ler ali no final, pronto, eu quero ler esse resto do texto, é maravilhoso, está condizente com aquilo que eu estou pensando. Será que ele está certo? Eu estou. Então, na introdução, você vai fazer logo um apanhado para chamar a atenção do leitor. Depois vem o desenvolvimento. No desenvolvimento é onde o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. Então, você precisa fazer ali seus argumentos que possam convencer aquele leitor a desconstruir os argumentos dele e colocar os seus, né, em frente. Então, no desenvolvimento do texto, você vai ter esta autonomia de fazer isso com o leitor, certo? Você precisa fazer. E na conclusão deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Então você vai tentar resolver aquele problema que foi identificado, que foi proposto ali no seu texto, certo? Isso você vai fazer na conclusão. Quem sabe quem está lendo não consiga resolver através dos seus argumentos. Então você precisa concluir de forma, beleza, certo? E eu vou apresentar para vocês um artigo de opinião para que vocês possam ler e ver certinho a estrutura dele. Você vai ver os argumentos que eu acabei de falar aqui, que estão presentes no artigo, para vocês conseguirem identificar um artigo de opinião em qualquer lugar, certo? Então eu vou apresentar para vocês, dá só uma olhadinha aí. Agora eu vou ler a introdução de um artigo de opinião que fala sobre a violência como preocupação de toda a sociedade. Deixar a bicicleta do lado de fora da casa, ao lado do carro, com os vidros abertos, não era mais uma cena completamente incomum algumas décadas atrás. Contudo, os que viviam da criminalidade não se sentem mais inseguros, se é que algum dia se sentiram. Para invadir as casas das pessoas, sequestrá-las em seus próprios cativeiros e levar muito mais que a bicicleta ou o carro. Às vezes, a vida é que vai junto. Na outra ponta do problema, o poder público e as autoridades de segurança se confrontam para dar uma resposta a uma sociedade que não sabe se tem mais medo do criminoso ou do policial. Então, vocês podem perceber aí nesta introdução que a crítica está explícita neste artigo de opinião. Então, faz parte das características do gênero despertar essa ferida em nós para que a gente possa ter este senso de criticidade. Então, isso é um artigo de opinião, certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. E esta foi a nossa aula. Espero que vocês estudem bastante, que vocês assistam com todo carinho, tá? Todas as aulas, para que vocês possam revisar. Que vocês leiam bastante, como diria nosso queridíssimo Monteiro Lobato. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê, né? Então é preciso muita leitura para que a gente possa compreender as coisas, certo? Então, não tenha preguiça. Eu sei que às vezes bate, né? Aquela preguicinha, mas coloque isso como uma rotina, como algo que é importante. Tire meia hora, 1 hora, 10 minutos, 15 minutos por dia para
para que vocês possam estar lendo, gente. Leitura é fundamental, tá? Beijo. Qualquer dúvida, estou aqui.